Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? A aula de hoje tem como tema Relevo e Clima, é uma aula introdutória do capítulo 7, certo? É um capítulo que faz parte de uma nova unidade, que é a unidade 3, chamada Paisagens Naturais e Ação Humana, começando na página 145, certo? Esta unidade, ela vem como uma unidade de novos assuntos, que vai deixar tudo aquilo que a gente já viu para trás, como forma de aprendizado, e que nós vamos relacionar em alguns momentos, certo? Mas de antemão, é um assunto novo, é um assunto que vai mudar completamente o que nós já estamos vendo, que nós já estávamos vendo, na verdade, certo? Mas para a gente lembrar o que nós já vimos, foi o que nós já vimos. Nós já vimos sobre, nos capítulos passados, na verdade, sobre diversos ambientes. Por último, né, caiu até na prova, nós vimos sobre um ambiente rural, que tem suas características bem específicas, né? Nós vimos sobre, por exemplo, os tipos de agricultura que se tem aqui no Brasil, nós vimos sobre o agronegócio, a diferença do agronegócio para a agricultura familiar, né? Como é que está a tecnologia hoje no campo, né? Já que nós vivemos no século XXI, que é um século altamente tecnológico, certo? Nós vimos também, além do ambiente rural, nós vimos o oposto, que é o ambiente urbano, que tem suas características também bem mais específicas, né? O ambiente urbano brasileiro, ele vem crescer a partir do século XX, aí nós vimos temas como, por exemplo, o êxodo rural, que é o deslocamento das pessoas da saída do interior, né, do campo para a cidade, por conta do trabalho, enfim, diversos motivos, mas principalmente o trabalho. Nós vimos sobre a industrialização, que acelera o processo de urbanização. Nós vimos também os problemas que se tem na cidade, e aí nós vimos sobre violência urbana, nós vimos sobre a moradia, que muitas vezes é precária na cidade, nós vimos sobre desigualdade, nós vimos sobre o transporte coletivo, que ele é precário, né? Nós vimos sobre o asfalto, nós vimos sobre diversos problemas que se tem na cidade, certo? Comparando estes dois ambientes, são ambientes que são bem diferentes, né? A própria paisagem, ela já mostra, né? Essa paisagem que é uma paisagem altamente humana, né? Ou seja, foram nós, os seres humanos, que construímos. Já essa paisagem aqui não. Nós vimos aqui algumas coisas que fazem parte do nosso cotidiano, que são coisas concretas, né? Coisas que foram construídas pelo homem, mas nós também vimos natureza, nós também conseguimos enxergar nessa imagem coisas que fazem parte do ambiente natural, enquanto aqui não. A grande maioria dessa paisagem são ambientes artificiais, enquanto que aqui é ambiente natural. Certo, pessoal? Pensando nisso, a unidade 3 é uma unidade que vai tratar sobre justamente as paisagens naturais e a ação humana, né? Que são duas coisas que são diferentes, mas que estão relacionadas, como vocês podem ver nesta imagem aqui, que também está presente no livro de vocês, na página 145. Por exemplo, essa primeira questão, ela vai dizer justamente nisso, né? O que é que chama a atenção na sua imagem? O que é que chama a atenção, na verdade? O que chama a sua atenção na imagem? Na minha, na minha concepção, né? O que é que chama a atenção? É uma questão pessoal, para você auto refletir e já dizer. Mas na minha concepção, né? O que é que chama a atenção quando eu vejo essa imagem? Na verdade, o que mais me chama a atenção são essas curvas extremas que, meu Deus, eu não saberia fazer. O que foi construído na paisagem? Aqui nós temos uma paisagem que predomina um ambiente natural, mas que nós conseguimos ver que essas rodovias elas foram construídas pelo homem, né? E que está sendo modificada a paisagem. E de que forma a construção alterou a paisagem? Ela alterou na construção dessas rodovias, justamente nessa serra, nesse vale, não sei qual a definição disso aqui, mas que é um planalto extremamente íngreme, extremamente desigual, né? Assim, cheio de falhas. E apesar de ter essa falha e apesar de ser um local difícil de construir, o homem ele conseguiu chegar aqui e construir, né? Como vocês podem ver aqui nesta imagem, que é uma imagem, inclusive, brasileira, certo? Isso aqui faz parte de uma serra em Santa Catarina. Começando o capítulo, né? Nós vamos ver sobre relevo e clima, que são coisas que se relacionam. Eu quero que vocês respondam junto comigo essas duas imagens, que também são essas duas questões, na verdade, que são questões autorreflexivas. São questões que você olha e já consegue responder. Mas vamos lá. Observe as fotos e responda.
Nós temos duas fotos aqui de ambientes bem diferentes. Qual paisagem apresenta a maior ocorrência de chuva? Como você chegou a essa conclusão? Quando você olha, você já consegue bater o olho e dizer, né, que aqui um local onde chove mais, justamente porque é um local onde você consegue ver o verde, você consegue ver água aqui, né? Geralmente vem de um rio ou um riacho. Você consegue ver que essas plantas elas não estão secas, diferentemente daqui, que apesar de ser uma paisagem bem típica da Caatinga, logicamente você já vem na mente aqui que faz muito tempo que não chove, por isso que essa paisagem ela tá desse jeito. Lembrando que esta paisagem faz parte da Caatinga, e a Caatinga é um tipo de vegetação especificamente do Nordeste brasileiro, e ela apresenta, quando você olha assim, um certo aspecto feio, né? Mas que na verdade essa vegetação a gente tem que encarar como uma vegetação extremamente resistente, porque você acha que isso aqui tudo tá morto, que são galhos secos, mas que basta dar uma chuvinha que esses galhos aqui eles começam a ficar bem verdinhos, certo? Com base nas imagens, pode-se concluir que o clima influencia a vegetação? Com certeza, né? Se aqui tivesse chovendo, por exemplo, né? A chuva ela vem do clima, ela influenciaria essa vegetação? Com certeza. Por quê? Porque bastaria, como eu falei para vocês, bastaria chover aqui que esta paisagem ela ia modificar completamente, ela ia ficar bem verdinha como aqui. Por isso que eu adoro essa vegetação, porque é uma vegetação extremamente resistente. Se aqui passasse um ano sem chover, essas plantas estariam tudo mortas. Aqui não. Por isso que ela apresenta esse aspecto aqui feio. Mas que é feio, visivelmente assim pode ser feio, mas é extremamente resistente. Já que basta chover aqui que isso aqui fica verde, né? Então são vegetações extremamente versáteis e que eu gosto bastante, né? E que são exclusivamente do Nordeste, certo, pessoal? No Ceará tem muita vegetação assim. Então, como eu falei para vocês, quais são as primeiras observações que nós temos que ter em mente? Que o relevo e o clima, eles estão relacionados. De que forma? Como eu falei para vocês aqui, se chovesse aqui nesse momento, no outro dia essa vegetação ela estaria bem verdinha, que nem aqui. Agora, se aqui, por exemplo, nessa região parasse de chover, aqui ficaria tudo seco. E geralmente essas plantas, dizendo assim, elas podem morrer, certo, pessoal? Então, o clima ele está relacionado com o relevo de uma forma muito intensa, né? Por quê? Reparem aqui nessa imagem, né? Como vocês podem ver, a massa de ar, no caso as nuvens, elas estão partindo dessa direção aqui, né? Ó, da direita para a esquerda, certo? Da direita para a esquerda. Como vocês podem ver, as nuvens, essa montanha aqui ela é tão alta que ela chega a barrar essas camadas aqui de ar, né? Essa massa de ar. E por barrar, aqui, essa região é uma região que vai chover bastante. Ela está barrando e está impedindo de chegar aqui nesta região. Então, o relevo está fazendo com que o clima ele fique somente no local e não vá para cá. Se ele fica somente aqui e não vai para cá, aqui vai chover bastante, aqui vai ser muito seco. Então, o clima ele está altamente relacionado com o relevo, certo, pessoal? Exemplo, áreas de altas altitudes, como vocês podem ver aqui, são áreas que chovem bastante. Agora, se esses locais são muito altos, eles acabam impedindo a passagem de ar para outros locais, como vocês podem ver aqui. E aí, geralmente, nessa área aqui de só tá vento, que a gente chama, são áreas extremamente secas. Mas também existem outros fatores que estão relacionados, como, por exemplo, a vegetação e o clima, como eu falei anteriormente. Se chove em um local, vai ter plantas verdes bonitinhas, né? Agora, se não chove, vai ter plantas secas. Então, o clima está altamente relacionado com a vegetação, certo? E a hidrografia, no caso, os rios, ele também está relacionado com o tipo de relevo. Se for um relevo, por exemplo, que faz com que a chuva bata no relevo e ele acabe entrando, né, penetrando no relevo, vai formar, por exemplo, muitas cachoeiras, vai formar muitas áreas subterrâneas. Agora, se é um relevo muito duro, a água vai bater e vai escoar. Então, se escoa, a gente vai formar diversos rios muito intensos, né? Então, além do clima estar relacionado com o relevo, a vegetação está relacionada com o clima e a hidrografia está relacionada com o relevo. Ou seja, são coisas que têm características bem específicas, né? Relevo, clima, vegetação, hidrografia, são coisas bem específicas, mas que estão tudo relacionado, né? Isso faz parte da natureza. A natureza ela está relacionada, certo?
Então, pessoal, já introduzindo sobre esse assunto, a paisagem natural é sempre o resultado da interação, como eu falei para vocês, da dinâmica entre os diversos elementos da natureza. Então, a paisagem natural que está presente em determinado local, ela faz parte de uma interação de diversos fatores, como eu falei para vocês. O clima está relacionado com a vegetação, que está relacionado com o relevo, que está relacionado com a hidrografia, né, que está relacionado com a chuva. Então, se aquela paisagem apresenta tal aspecto, é por conta de uma interação, de uma dinâmica natural, certo? Como eu falei para vocês, a vegetação ela depende do clima e do solo, mas também influencia, né? É uma relação que é cíclica, uma depende da outra. Como assim? A vegetação ela depende do clima, né? Como eu falei para vocês já aprenderam sobre isso. Se chove bastante, a vegetação ela vai ser bem verdinha. Mas ela também influencia o clima e o solo. De que forma? Por exemplo, se uma vegetação ela chove bastante, essa vegetação geralmente ela vai ser muito grande, ela vai ser muito alta. Se ela é muito alta, tem uma planta muito alta, uma árvore muito alta, ela vai ter uma raiz muito grande. E essa raiz muito grande vai estar protegendo o solo de acontecer um processo que a gente chama de erosão, que é o solo ficar pobre, ficar fraco, né? E ficar fácil de ser erodido, de ser levado, né? Porque aquela vegetação ela está segurando o solo, certo, pessoal? Então a vegetação ela depende, mas ela influencia. Da mesma forma que o clima depende, mas influencia, da mesma forma que o relevo depende e influencia. Então é uma dinâmica que ela está super relacionada e que ela está interagindo o tempo todo com outras dinâmicas, né? Com outros aspectos da natureza. E isso faz parte das paisagens naturais que estão presentes no nosso dia a dia, certo? Por exemplo, aqui nós temos duas regiões bem diferentes. Mas que se eu falar para vocês que essas duas paisagens elas fazem parte do mesmo estado, que é o estado do Ceará. Aqui nós temos a Caatinga e aqui nós temos a Mata Úmida. Lembra daquilo que eu falei para vocês aqui, ó? Ah, não, eu já acho que coloquei a imagem aqui. Lembra que eu falei para vocês? Lembra que vocês viram essa imagem que eu falei? Geralmente, essa região aqui está bem aqui, ó. É uma região de mata úmida. Esta região aqui é uma região que é uma paisagem que geralmente fica aqui, justamente porque o clima, né, a massa de ar não consegue chegar nesse local, né? Lembrando tudo aquilo que eu falei anteriormente naquele slide anterior, certo? E o relevo, pessoal, ele tem uma importância muito grande, porque o relevo está presente no nosso cotidiano, ele está presente no nosso dia a dia, como eu falei anteriormente. E dependendo das características que o relevo ele apresenta, ele pode favorecer ou dificultar a ocupação humana. Em que sentido? Por exemplo, quando eu falo em áreas montanhosas, que são áreas extremamente altas, e áreas planas, que são áreas extremamente baixas, elas são áreas que podem dificultar ou podem favorecer a ocupação humana. E a própria assim, engenharia, a própria forma de se fazer paisagens artificiais na paisagem natural. Como assim? Tudo isso eu quero dizer? O que é que eu quero dizer com isso? Aqui nós temos duas rodovias, certo? Qual dessas rodovias vocês acham que foi mais fácil de construir? Preciso nem me alongar que vocês vão dizer essa, né? Já que é uma rodovia plana, é uma rodovia que eu não preciso de muito acessório, não preciso de muita engenharia, não preciso de muito estudo para fazer uma rodovia reta, uma rodovia plana. Agora, esta rodovia aqui, que é uma rodovia extremamente difícil de construir, já que é uma rodovia que está sendo passada em serras, né? Então, eu preciso de um estudo maior, eu preciso de um dinheiro maior, eu preciso de um investimento maior. Então, dependendo do tipo de relevo, a ocupação humana, as diversas formas dos seres humanos ocuparem o relevo, ele pode tanto favorecer ou pode dificultar. Favorecendo de que forma? Se for um relevo plano, vai favorecer. Agora, se for um relevo muito montanhoso, vai dificultar, certo? Como eu falei para vocês, os elementos da paisagem natural estão no nosso dia a dia, né? Estão relacionados ao nosso dia a dia. Como assim? Lembra que eu falei para vocês que as áreas montanhosas geralmente são áreas mais difíceis de serem ocupadas e mais difíceis de serem construídas? Aqui nós temos um reflexo de uma desigualdade socioespacial. Na planície, nessas áreas mais rebaixadas, que são áreas mais fáceis de serem construídas, foram áreas que foram sendo ocupadas, certo, por pessoas de grande porte que têm grande dinheiro, que tem muito dinheiro, né? São pessoas ricas. Aqui é um bairro altamente luxuoso do Rio de Janeiro. As pessoas pobres, né, desta região não tinham onde morar e não tinham como comprar um terreno aqui,
o que foi que elas fizeram? Subiram um morro. Por isso que o morro do Rio de Janeiro, as favelas do Rio de Janeiro são em morros, né? Porque são áreas que não são muito bem vistas, né? Já que é muito difícil de construir. Então as pessoas meio que subiram o morro e começaram a construir suas casas. Só que aí tem um problema. Apesar de hoje muitas pessoas estarem morando aqui, ter sua casa aqui, ter orgulho de pertencer a essa região, acontece um problema que a gente chama de deslizamento de terra, né? O desmoronamento. Como eu falei para vocês, todas essas interações da natureza, elas estão relacionadas. Então, lembra que eu falei para vocês, em uma região de montanha, geralmente as árvores elas são grandes, e essas árvores grandes têm raízes grandes e que vão segurar o solo, evitando esse solo de ser erodido? Então, quando eu desmato essa região para construir uma casa, esse solo ele vai ficar pobre, ele vai ficar fácil de ser erodido. Ou seja, quando chover, é fácil desse solo ele ser levado, que é o que acontece muito em grandes áreas que tem essas favelas aqui em áreas de montanha, certo? As pessoas constroem a casa em cima da montanha, retirando a vegetação, dá uma chuva, aqui é muito inclinado, essa chuva ela não tem como esse solo ele não tem como se segurar, já que foi retirada a vegetação, foi retirada a raiz que segura o solo, esse solo ele vai ser erodido, ele vai começar a descer, né? E é um certo tipo de fenômeno que acontece bastante e que mata muitas pessoas, né? Infelizmente. Nas outras aulas, nós vamos ver as características do relevo, os tipos de relevo que estão presentes, os tipos de clima, o que são clima, né? Como é que eles estão relacionados também com o relevo, dando exemplos, claro. Mas a aula de hoje é isso. Eu peço que vocês façam a atividade da página 147. É uma atividade simples, uma atividade de 2 questões e que vocês me entregam na próxima semana. Beleza, pessoal? A aula de hoje é isso. Qualquer dúvida é só me procurar.